Olá, bom dia. Falamos ao vivo de Florianópolis, Santa Catarina, para todo o país, nesta segunda teleconferência de encerramento da segunda edição do curso à distância Capacitação Básica em Defesa Civil, curso promovido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, a SEDEC, em parceria com o Centro de Pesquisas e de Estudos e Pesquisas em Desastres, o CEPED, da Universidade Federal de Santa Catarina. A execução é do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico, também aqui da Universidade Federal. O curso é gratuito e dispõe de um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, no qual o aluno tem acesso ao conteúdo em forma de teleconferências, como esta, de videoaulas, livro-texto digital e o acompanhamento da tutoria. A carga horária total é de 30 horas aula e o certificado é emitido pela Universidade Federal de Santa Catarina para aqueles estudantes que completarem as atividades do curso no tempo estipulado. Esta é a segunda edição do curso que trata dos aspectos estruturantes em defesa civil e representa o primeiro módulo do Plano de Formação Continuada em Defesa Civil, que prevê ao todo 6 módulos de capacitação. Esse nosso programa terá duração de 2 horas, com intervalo em torno de 10 minutos. No primeiro bloco participam aqui comigo no estúdio a Janaína Furtado. Ela é mestre em Psicologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora de projetos do CEPED-UFSC e já desenvolveu projetos de capacitação e pesquisa nos temas percepção de risco, mobilização comunitária para atuação em defesa civil, simulados de preparação a desastres, psicologia de emergência e desastres. Janaína, bom dia, obrigado por ter aceito o nosso convite, pela disponibilidade. Também conosco aqui no estúdio a Regina Panseri. Regina é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal, mestre em Serviço Social também pela PUC do Rio Grande do Sul, doutora em Engenharia de Produção pela UFSC. Especialista em políticas públicas, metodologias de intervenção, psicologia social e gestão universitária. Professora do curso de Serviço Social da Unisul e também atua como professora e tutora em cursos à distância desta mesma instituição. Entre eles, os cursos ou o curso de especialização em defesa civil, além de ministrar disciplinas com foco em gestão de projetos, avaliação, monitoramento de programas e projetos, gestão de organizações sociais, desenvolvimento local, psicologia social, entre outros. Participante do projeto de extensão em deslizamentos e inundações, gerente de capacitação, pesquisa e projetos da Secretaria Estadual da Defesa Civil. Regina, prazer tê-la aqui conosco, obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de nós conversar com as nossas duas convidadas aqui no estúdio, nós vamos acompanhar um pequeno resumo do que foi a primeira teleconferência, a teleconferência de abertura dessa segunda edição e que foi realizada no último dia 12 de dezembro. Vamos ver? Nesse momento de início de curso, é muito importante nós aqui estarmos juntos para recepcioná-los e principalmente para que vocês possam ter a convicção que existem pessoas por trás desse curso à distância que estão trabalhando com muito afinco para que esse produto na qual vocês estão recepcionando a partir de hoje pudesse ter sido concretizado. É importante destacar que esse curso realizado pelo departamento é uma parceria na qual a universidade em específico, juntamente com a Secretaria Nacional de Defesa Civil, trabalhou numa reedição, tendo em vista a importância e a amplitude dos conceitos que serão apresentados ao longo da execução do mesmo. Então, dentro do exposto, eu gostaria aqui de desejar um bom curso para você ou para vocês e que vocês possam, de fato, ter acesso a informações e que atendam, sobretudo, às expectativas de conteúdo na qual vocês objetivaram receber, porque isso para nós é muito importante. E sempre é importante esse diálogo e essa participação, esse envolvimento, né? Então eu diria assim, se envolvam, perguntem, o que a gente puder responder imediatamente a gente responde, o que a gente não puder responder imediatamente a gente se prepara e vai dar uma resposta. Com certeza a gente não vai deixar ninguém sem resposta, sem atendimento. E que o curso realmente faça a diferença nas pessoas e esperamos, eu em particular espero que todos os que estão realizando esse curso multiplique, divulgue isso,
leve isso, divida isso na sua comunidade, teste alguma coisa, né? Crie uma massa crítica, no sentido da gente poder acelerar o processo nesse país. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o trabalho de vocês aí na ponta, na Defesa Civil Municipal, é fundamental para o sistema. É fundamental para que tudo isso que a gente conversa aqui, para que se transforme em ação, que traga o benefício à população. Tenha a noção de que você é uma pessoa importante na sua comunidade, você protege as pessoas, protege o bem das pessoas, os bens das pessoas. Então, quando você estiver no exercício da sua função, pense que é um sacerdócio. Tem muito sacrifício, tem muita dificuldade, todos nós conhecemos, não é porque a gente está aqui no nível federal que a gente não conhece a realidade, não. Nós vamos para a ponta, nós damos aula, fazemos palestras, simulados, participamos da atividade, nós sabemos as suas dificuldades, que elas se refletem em todos os níveis, né? Defesa civil não é fácil de fazer, é muito trabalhosa, precisa de recursos que a gente não tem, mas o principal e o fundamental é a nossa boa vontade, é a nossa vontade de trabalhar e de fazer o bem para a nossa comunidade. Lembre-se que na hora que ele estiver lá, e isso eu falo em todas as minhas aulas, nas palestras que eu dou, que a gente atua no momento mais infeliz daquela pessoa. Quando ela mais precisa de ajuda, somos nós que vamos chegar e trazer o alento. Somos nós que vamos, primeiro, evitar que ela esteja naquela situação, e se nós não conseguirmos que isso aconteça, somos nós que vamos dar para ela o suporte para que ela possa passar por aquele momento difícil. Vocês são parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e são vocês que têm a capacidade, vocês são as mãos, vocês são as pessoas que estão na ponta e têm capacidade de mudar esse cenário que nós temos hoje no Brasil. Então, no que precisarem da parte da Secretaria e do CEPED, utilizem, nos procurem, utilizem os recursos de tutoria. Faça esse curso valer a pena para vocês e para a comunidade que vocês se inserem. A Defesa Civil conseguiu não só ter uma resposta rápida, mas mais do que isso, conseguiu evitar desastres, evitar perdas materiais, humanas, de todos os tipos. Então, de alguma forma, é esse o incentivo para esse curso, que ele é ainda um curso introdutório de conceito básico, mas ele é um primeiro passo para as pessoas que estão aí cursando e se inteirando desse conteúdo, poderem chegar ao que a gente quer em conjunto, que é construir cidades com mais qualidade de vida e com menos desastre. Muito bem, assim a gente acompanhou o resumo do que foi a primeira teleconferência. Ficou muito claro, né, meninas, a importância que está se dando para cada uma das pessoas que nos acompanha, para cada um dos alunos desse curso, do papel que eles têm na consolidação, na construção, na consolidação de uma defesa civil atuante. Lá na ponta, como disse o Werneck, se eu não me engano, né, que o papel de quem está lá na ponta é fundamental, é muito importante. Bom, antes da gente retomar ainda a conversa aqui, nós vamos exibir um depoimento gravado pelo Coronel Marcos de Oliveira, que tanto quanto a Regina e a Janaína também é autor do conteúdo deste curso, mas ele não pôde estar presente conosco aqui, está fazendo uma atividade como comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, mas gravou esse depoimento até para trazer para você as informações mais relevantes da unidade 3 de conteúdo desse curso. Agora a gente acompanha então a gravação do depoimento do Coronel Marcos Oliveira. Vamos ver. Olá, quero inicialmente fazer uma saudação a você, cursista deste bom curso de Defesa Civil, que nos acolhe nesse momento importante para a gente fazer alguns questionamentos sobre a unidade 3, que falará sobre o ciclo de gestão de Defesa Civil. Quero inicialmente apresentar-me, eu sou Marcos de Oliveira, mais conhecido como Coronel Oliveira, trabalho no Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado de Santa Catarina e foi o conteudista que conduzia exatamente a temática deste capítulo. Esse capítulo, a unidade 3, fala sobre a gestão dos riscos e dos desastres. Basicamente, essa temática é construída a partir de uma modificação com a evolução da temática da Defesa Civil. No início se falava muito em gestão de desastres, ou seja, como é que a gente faz depois que o desastre aconteceu. Agora não, agora a gente fala sobre gestão de riscos. E esse é um aspecto importante que nós vamos discutir, porque fazer gestão de risco não é fazer só a gestão do desastre, mas trabalhar exatamente nas questões antecipadas. Identificação desses riscos, a percepção desses riscos, a análise desses riscos para que a gente possa ter
planos de contingência e planejamento para saber como minimizar esses riscos e, se mesmo assim a gente não conseguir preveni-los, como agir depois que esses desastres ocorreram e as pessoas foram impactadas pelos desastres que vão produzir danos e prejuízos às pessoas, à convivência social ou mesmo ao meio ambiente. Nós gostaríamos agora de conversar um pouquinho sobre os principais desafios dessa nova gestão de riscos e dos desastres. Basicamente, o que aconteceu houve um momento histórico, que foi 1998, onde as coisas começaram a mudar, os paradigmas foram quebrados e a gente substituiu algumas metodologias. O que aconteceu basicamente nos Estados Unidos e na América Central foi que um furacão, que é o furacão Mitch, atingiu muito fortemente esses locais e as pessoas começaram a se questionar então de que mais do que responder aos desastres deveria haver um planejamento antecipado. Essa gestão então muda de gestão do desastre para a gestão de riscos. E essa percepção de gestão de risco não pode ser entendida sem que essa gestão tenha um link com as adaptações às mudanças climáticas, percepção de que os desastres vão continuar acontecendo, obviamente que os desastres sempre vieram acontecendo, eles vão continuar acontecendo, mas agora, em função do aquecimento global e, enfim, de uma série de outras considerações, nós temos os desastres um pouco mais impactantes, eles produzem mais intensidade e, portanto, produzem danos e prejuízos de maior monta. E, além disso, também fazer um link falando com que essa gestão de risco tenha que ser pensada no sentido de que todo desastre é um problema de desenvolvimento. Então, todo o planejamento é feito no sentido de buscar um planejamento para se alcançar um desenvolvimento sobre o aspecto desenvolvimento sustentável. E isso é fundamental para que seja entendido e modifique as nossas posturas, seja no ambiente do município, no Estado ou na União, porque nós precisamos pessoas que legislem e que atuem fortemente identificando esses riscos e fazendo com que as pessoas estejam melhor preparadas para responder aos riscos e aprender a conviver com esses riscos. De forma que, aprendendo a conviver, nós não vamos morrer com os riscos, e sim aprender a conviver com eles e conseguir gerar, então, uma situação onde as comunidades sejam mais resilientes. Até a expressão resiliência é um termo bastante utilizado mais recentemente, quer dizer exatamente um ambiente ou uma comunidade que está preparada para, diante de uma situação extrema, poder suportar ela e rapidamente, passado então esse desastre, conseguir restabelecer a sua normalidade e funcionamento das principais, digamos, atividades daquela comunidade. As escolas voltam a funcionar, os hospitais voltam a funcionar normalmente, não com uma intensidade mais gritante em função de tantas pessoas feridas no desastre, as ruas voltam a ser trafegadas, enfim, você consegue reconstruir aquele ambiente. Surge aí uma outra questão importante. Hoje se fala algumas terminologias que não eram comuns nos cursos de defesa civil mais antigos. E uma das expressões novas é a tal da ação corretiva do risco e a ação prospectiva, ou gestão prospectiva de risco. Qual é a diferença disso? É que quando nós pensamos em agir simplesmente onde nós tivemos uma enchente ou uma inundação ou um escorregamento de terra numa determinada encosta, isso produzia um desastre que afetou uma comunidade, o fato de ir lá e reconstruir aquela unidade ou aquela ponte ou fazer com que a rua volte a funcionar porque ela estava obstruída, aquilo é só uma gestão corretiva. Isso é o que a gente já vem fazendo. Talvez o que a gente tenha que mudar é partir para uma gestão prospectiva de risco, ou seja, se a gente identificar que aquela comunidade foi fortemente afetada, que teve que ser totalmente retirada, as casas foram totalmente submersas, então quando se vai reconstruir essa comunidade, a gente vai buscar um local onde aquele local seja não uma área de risco, e sim um local adequado para se construir novamente e não mais acontecer esse problema. A gestão prospectiva de risco, ela é de uma grande complexidade ainda e é algo relativamente novo para a gente. Se a gente pegar, por exemplo, uma cidade que nós conhecemos bem como catarinenses, que é Itajaí, e que recentemente foi assolada, naquele período que a gente teve em 2008, 2011, fortes chuvas, problemas graves naquela comunidade. Quando a gente fala com Blumenau, a comunidade ela é muito resiliente, ela aprendeu já em função de que o evento é cíclico, como agir diante do pós-desastre. Itajaí não estava preparado porque não era comum acontecer isso.
Bem, aconteceu. Depois que se faz o mapeamento de risco da cidade, nos causa estranheza porque praticamente mais da metade da cidade é habitável hoje em áreas inundáveis. Se a gente pensar sobre a questão, então, resolver o problema, vamos tirar todo mundo, a gente inviabiliza a cidade. Então, por isso que tem um conceito novo, que é aprender a fazer a convivência com o risco. Talvez a solução ali seria reconstruir mudando o modelo construtivo. Fazer casas, então, mais elevadas, sob pelotins, fazer com que os espaços, então, inundáveis sejam apenas utilizados como garagem, para que a gente consiga, na verdade, dar a solução, porque nem sempre um plano diretor vai resolver o problema. Mas nós podemos sim com ele fazer a minimização fortemente dos desastres, fazendo com que novas áreas habitáveis não sejam construídas em área de risco, ou mudar as estruturas construtivas, ou fazer então estudos que nos permitam construir bem. E essa talvez seja a grande solução para que a gente possa construir. Obviamente que isso é muito novo ainda e as pessoas ainda estão aprendendo. E um outro aspecto também é isso, né? É entender que desastre não pode mais ser entendido como era há muito tempo atrás, um castigo divino ou uma condição na qual a gente não consegue dar enfrentamento porque o desastre vem e nós temos que nos submeter a ele, para uma visão nova, um novo paradigma de que desastre é um problema de desenvolvimento. Essa mudança nesses 5 conceitos das ações do ciclo de gestão de defesa civil incorporou um novo modelo que é não só mais prevenção e preparação, mas prevenção, mitigação e preparação. A palavra mitigação era um conceito que nós não víamos nos textos antigos e começa a aparecer agora. Obviamente que ele já vinha sendo utilizado mundialmente, nós aqui no Brasil é que acabamos quase que fazendo com que o conceito de prevenção representasse prevenção e mitigação simultaneamente. Mas a diferença clássica é essa, isso é importante que todos saibam. Quando eu falo prevenção, eu estou falando em eliminação de risco, é risco zero. Então se eu faço algo para prevenir algum determinado desastre, eu vou lá e elimino esse desastre. A água sobe 1 metro, eu construo um muro de 2 metros, aí não entra mais água, está resolvido. Mas nem sempre, por mais que eu faça ações, sejam elas ações de obras de construção civil grandes, eu consigo reduzir o risco a zero. Então pode ser que mesmo que eu faça essas obras, o impacto ainda aconteça. E aí a gente está falando exatamente em mitigação, ou seja, mitigar não é eliminar risco, é reduzir risco, ou diminuir o risco de forma que eu consiga ter um risco mais reduzido, mas que ele permita que a gente consiga conviver naqueles ambientes. Então, quando a gente faz ações de defesa civil, normalmente elas são ações de prevenção e ações também mitigatórias. Além dessas duas ações, a gente tem mais uma importante que é a ação de preparação. A ação de preparação é todo o trabalho de capacitação, o trabalho de condução, como se está fazendo agora através desse curso de capacitação à distância, ou seja, preparar as pessoas para que elas, entendendo melhor os conceitos, estejam também melhor preparadas para prevenir, para mitigar e para responder aos desastres. Na verdade, hoje tem uma questão que vale a pena a gente pontuar, e eu acabei não comentando, que é muito forte. É que mais do que responder aos desastres, fazer com que as comunidades recebam antecipadamente as informações do que irá acontecer. E isso envolve um sistema antecipado de alerta e de alarme. E isso é uma questão fundamental hoje da ONU e da Defesa Civil, da Proteção Civil Nacional. Então se investe também muito nesse aspecto, que é preparação, que é construir um sistema de alerta antecipado a partir de informações de... Se a gente sabe antecipadamente que vai chover muito intensamente num período curto de tempo, num determinado local, obviamente que a gente já tem uma indicação de que provavelmente ali acontecerá um desastre. Então há que se comunicar aquelas comunidades com antecipação para que elas possam, recebendo a informação, poder se organizar e sair do local sem que as pessoas morram. Ela pode até perder sua residência, mas não pode perder a vida. Então esse é um aspecto fundamental, se investiu muito nisso, e eu particularmente tive uma participação, mesmo que pequena, mas na construção de um recente manual
que foi utilizado pela Defesa Civil Nacional com a ajuda aqui do CEPED, que é o Centro de Pesquisa e Estudo sobre Desastres, que depois motivou uma série de simulados nacionais, onde as pessoas, na verdade, participavam de forma muito ativa. Se pegava um local de risco, as pessoas recebiam um informe e faziam de forma simulada a retirada das comunidades para irem para áreas abrigadas, enfim, receber treinamento, mas isso é fundamental. E a gente tem, né, tecnologias que nos permitem fazer isso muito facilmente. Eu não preciso mais ir lá e informar pessoalmente. Eu posso mandar um torpedo através do celular, eu posso informar isso através das ondas de rádio. E o que tem de bom é que hoje a gente conseguiu, com radares e com todo o desenvolvimento da tecnologia que a gente tem, digamos, através de informações por 3G, por satélite, conseguir a informação antecipada. Então hoje eu consigo, com vários dias e várias horas, saber muito, digamos assim, com confiabilidade o que vai acontecer e onde acontecerá. E isso nos permite, né, alertar as comunidades e minimizar muito fortemente o impacto no sentido de pessoas mortas, pessoas feridas, né? Eu posso movimentar, por exemplo, animais, né? Tirar animais que estão num determinado local porque a gente sabe que vai ser uma área alagada. E isso garante, na verdade, então, uma minimização muito forte, tanto no sentido de expor a vida, seja de uma pessoa, de um animal, enfim, ou também no sentido de preservar as próprias comunidades. Bom, acho que a gente poderia, para finalizar, falar sobre isso, que essa é uma informação fundamental, ela está no finalzinho do texto da unidade 3, que é uma discussão sobre a concepção social do desastre. Ou seja, nós já rapidamente tínhamos comentado que antigamente a gente tinha a ideia de que o desastre era algo para o qual a gente não tinha como reagir, né? A gente tinha simplesmente que cruzar os braços e dizer, olha, aconteceu, infelizmente vamos ter que enfrentá-lo. Essa concepção mudou. Então aquele modelo mais inicial do Havit, que era um principal autor e que dizia que os desastres são fenômenos pelos quais a gente não tem, nós somos assim impotentes, ela foi substituída por um novo paradigma, que é o paradigma da concepção social do desastre. O que é essa concepção? É que o desastre é um problema de desenvolvimento, né? E hoje a gente tem isso. Então, se a gente, na verdade, utilizar os nossos recursos e planejar adequadamente onde investir esses recursos, de forma a identificar áreas que não são áreas de risco, para ali serem áreas habitáveis, a gente vai conseguir melhorar muito o nosso... como é que a gente vai fazer a distribuição no terreno das pessoas? Porque também, como a gente tem uma população muito maior, e os desastres continuam acontecendo, e mais do que acontecendo, com mais intensidade, em função da adaptação às mudanças climáticas, nós temos que perceber que os desastres que antes poderiam acontecer, e nós nem saberíamos, porque ele aconteceu numa área rural, hoje, quando ele acontece, primeiro que nós descobrimos muito rapidamente, porque a imprensa nos informa isso. E isso de forma mundial, ou seja, acontece um desastre no Japão e eu assisto à noite na minha casa, né, vendo as pessoas enfrentando as águas, as pessoas mortas, todas as ações para conseguir responder aquilo, como se fosse o meu vizinho do lado. Então a gente teve uma visão diferente. Uma segunda modificação é de que os desastres não atingem mais somente as pessoas mais empobrecidas. Isso pegou muito fortemente aqui no nosso estado, especialmente, né? E essas imagens foram transmitidas para todo o Brasil e para o mundo. Então, quando você via, porque essa era uma ideia, assim, a ONU diz que todos os anos nós temos em torno de 200 milhões de pessoas impactadas fortemente por desastres. E, normalmente, as que mais são impactadas são os mais empobrecidos. Mas não são só eles. Então, assim como caem também aquelas casas menores, nós tivemos aí em 2008 em Santa Catarina uma tragédia de proporções gigantescas, onde nós vimos casas muito bonitas, bem posicionadas, em bairros elegantes, caindo e vindo abaixo pelos morros, né? Então a gente começou a pensar diferente. Então, realmente o desastre atinge a todos e, portanto, tem que ser uma preocupação de todos. Esse é um conceito importante, não só do legislador, mas das comunidades. Então, finalizando, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que foi um privilégio poder conversar com vocês, explicar que eu gostaria de estar aqui pessoalmente no dia da conferência, mas eu estou envolvido numa atividade que tem muito a ver com defesa civil. Nós estamos, na verdade, programando para a mesma data da conferência um simulado onde os bombeiros aqui de Santa Catarina vão ativar suas forças-tarefa e vão simular na cidade de Tubarão, no sul do estado, uma resposta a uma ação de chuvas fortes, com inundação, com enchente, e a gente vai, na verdade, mobilizar esse pessoal para avaliá-los numa situação de normalidade, porque a gente tem que estar preparado para os desastres sempre.
e congratular e felicitar a cada um de vocês por essa iniciativa de mais do que está participando hoje, de ter inscrito, ter se inscrito no curso, participar dessa capacitação, porque a gente sabe que quanto melhor preparado você estiver, quanto melhor conhecendo as nuances da defesa civil, você também será um cidadão melhor preparado para enfrentar a vida e minimizar os desastres. Então, a todos meus cumprimentos, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, esse aí foi então o depoimento do Coronel Marcos Oliveira, autor da Unidade 3, e agora a gente começa a disparar as perguntas aqui, tanto para Janaína quanto para Renata. Regina, isso. Vamos lá. A primeira pergunta, Daliane Feijó de Melo Cabral, obrigado Daliane. O que vem sendo feito para conscientizar a população dos riscos existentes nos locais que são considerados de risco e o que é que a sociedade tem feito para ajudar nessas questões? Qual é a avaliação que vocês fazem sobre o papel da sociedade, das diferentes instâncias e esferas? Regina, Janaína, quem quer começar? Regina. Eu posso começar. Então, hoje é muito importante que os municípios tenham uma defesa civil estruturada, mas não somente os técnicos de defesa civil atuam diretamente na gestão do risco e do desastre. Por isso que tanto as pessoas, as organizações, sejam da sociedade civil, sejam órgãos públicos e empresas, inclusive, elas precisam estar preparadas para dar essa resposta. E essa preparação é justamente esses momentos de capacitação, de educação continuada, com atividades de mapeamento de risco e essa participação articulada junto com a Defesa Civil e com a gestão municipal. Porque realmente tanto a parte de prevenção, mitigação e preparação é nessa etapa que se dá, digamos assim, as coordenadas para que, num momento de um evento adverso, aquela população realmente esteja preparada, saiba o que fazer, como fazer, para onde se dirigir. E isso é algo muito novo. Então, é um processo que, tanto quem está fazendo essa capacitação, quanto de um modo geral, ainda é necessário investir mais em informações realmente de maior amplitude para as comunidades, para a sociedade em geral. Até porque, né, Janaína, o desastre acontece lá no município, né? É lá que a resposta precisa começar. O que a gente observa hoje é um país mais sensibilizado à questão do desastre, isso desde 2008, conforme o Oliveira mesmo colocou, né? Os grandes eventos que nós enfrentamos em 2008, em 2010, eles já mobilizaram a sociedade para a questão do risco e para a questão do desastre. O que a gente precisa, talvez, juntos, de forma articulada, desenvolver mais essa aproximação, e o agente de defesa civil é fundamental nesse sentido, com as comunidades e junto aos demais atores da gestão pública, para informar essas comunidades, e não só informar, passar informação, mas que elas participem do processo de planejamento em gestão de risco e aí estejam preparadas para atuar nessas diferentes etapas do ciclo. Mais uma pergunta, essa é do Robson Gallagher. Com essas mudanças, todos têm que fazer sua parte, é verdade, Robson. Começando pelo pequenino, pelo cidadão, até chegar na esfera maior, que é a União. Muitas vezes, diz o Robson, as prefeituras acabam usando as doações que recebem para outras finalidades, enfim, não aplicam devidamente, coloca o Robson, esses recursos que são resultado, às vezes, dessas ações fruto de situações de emergência ou de estados de calamidade pública, enfim. Ele quer saber exatamente o seguinte, qual é o instrumento, como é que se pode tentar modificar essa prática que ele afirma que, obviamente, às vezes por desconhecimento, às vezes por outras razões, acaba desviando o foco de utilização desse tipo de recurso nessas situações extremas. Como é que isso funciona? É a comissão municipal que tem que ser atuante? São as articulações, como disse Janaína, Regina? Então, uma questão que hoje se discute muito é justamente as campanhas de doação. Se a Defesa Civil deve estimular ou não esse tipo de campanha. É claro que, no momento de desastre, a população, de um modo geral, ela fica muito sensibilizada e ela quer ajudar de alguma forma. Ou encaminhando uma roupa, um calçado, um alimento, enfim, todos, de um certo modo, querem participar. É o espírito da solidariedade. É o espírito da solidariedade. E claro que isso é muito importante, mas faz parte da gestão do desastre justamente gerenciar ou a campanha de doação ou hoje o que
se tem procurado incentivar, e inclusive a própria Lei de Defesa Civil, a nova política tem estabelecido a criação dos fundos de defesa civil municipal. Na medida que o município está organizado e que ele tem um fundo, parte desse recurso ele pode ser usado justamente para dar uma resposta mais rápida e mais eficaz no momento de desastre. Porque muitas vezes uma campanha, embora que as pessoas contribuam, às vezes vem tanta coisa que você gasta muito mais para gerenciar o que veio do que para resolver o problema. E aí vem muitas vezes essa questão dos desvios, porque afinal a gente trabalha com pessoas. E muitas delas também se aproveitam de um momento desse de fragilidade, se utilizam disso, enfim, de maneira equivocada. Então o ideal é que cada município tenha o seu Fundo Municipal de Defesa Civil e que também especifique muito bem, quando se fizer uma campanha, que tipo de produto que é necessário. Para isso, realmente, o município precisa estar preparado, porque envolve toda uma questão de logística. Mas o mais importante é que aquilo que venha, seja de onde for, realmente chegue ao seu destino, que é a pessoa, é a população que está atingida e que naquele momento realmente precisa ser contemplada para que ela possa voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Vamos mais uma pergunta, essa aqui é do Grangeiro, só tem o sobrenome dele aqui. Qual o papel que a mídia teve na divulgação dos desastres mais recentes ocorridos no Brasil, em especial na região serrana do Rio de Janeiro? O Grangeiro diz que pergunta isso porque foi depois desses acontecimentos que o governo federal acordou, na opinião dele, para a questão da defesa civil, culminando com a nova legislação que a Regina referiu agora há pouco, abordada também no curso, e com a nova Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Acho que o Oliveira tangenciou um pouquinho com relação a isso. Quer dizer, a mídia desperta isso de fato, né? Ela dá a dimensão do que acontece, Janaína. Totalmente. Assim, ela participa, ela é fundamental tanto em todas as etapas do ciclo, tanto para sensibilizar a população e passar a informação e construir a importância da gestão de risco na parte das etapas de prevenção, mitigação e preparação, como na sensibilização naquilo que a Regina está falando aqui das doações. É a mídia que provoca e que mobiliza e que constrói esse sentimento de solidariedade junto à população, solicitando as doações. Então, mas a importância é construir uma relação, que é o agente de defesa civil, construir uma relação bem estreita com a imprensa, de modo geral, né? De outras formas de mídia também. Tanto para solicitar o recurso que ele necessita numa situação de desastre, como para passar a informação do que está acontecendo durante o evento, né? É importante que o sistema de comando de operações tenha, e ele tem dentro da sua estrutura, uma abordagem voltada para a mídia. A função da comunicação para repassar a informação para a mídia. Então, só que tanto os agentes de mídia precisam estar informados e precisam estar preparados para atuar dentro desse tema, como o agente de defesa civil e a gestão de defesa civil precisa se preparar para repassar a informação e para criar essa relação estreita com esses agentes. A outra pergunta é do José Fernando Santos, de São Paulo. Ele afirma que o governo federal está sendo arrojado em promover a capacitação básica em defesa civil, criando assim uma educação homogênea em todo o território nacional. E como gestor local, o José Fernando, ele fica se perguntando por que não se cria uma homogeneização mais arrojada nas questões técnicas que tratam, por exemplo, dos riscos geológicos. Na opinião do José Fernando, há muita variação em questões conceituais até, né? Provando que ainda não falamos a mesma língua. Claro que há avanços, enfim, aí ele faz uma referência à Índia, que tinha problemas, e de repente, por meio de um decreto, ele se refere assim a isso, uma diretriz padronizando quase tudo, não se fala mais nisso, de outro jeito, enfim. O que vocês acham disso? Essa questão de determinada área é mais sujeita, menos sujeita, um especialista, um pesquisador que tem uma determinada visão, um outro que tem uma outra visão, isso tudo acaba talvez dificultando algum tipo de atuação, mas faz parte desse processo, Regina. Eu acredito que todas essas questões que envolvem hoje a gestão do risco, que envolve a questão do mapeamento, mas são diferentes profissionais. Então, a área de defesa civil é uma área multidisciplinar. Nós temos desde o geólogo, nós temos, enfim, os engenheiros, mas nós vamos ter os assistentes sociais, os pedagogos, nós vamos ter os psicólogos, nós vamos, enfim, ter
uma gama de profissionais, como vamos ter a área de direito, que hoje é muito importante também, vamos ter o pessoal da geologia, da meteorologia, enfim, são áreas muito distintas, mas que, de um certo modo, todas somam para esse processo de aprendizagem. E é claro que cada área também tem a sua especificidade. Então, eu acredito que a questão é como que a gente começa, de um certo modo, se apropriar dessas diferentes linguagens, sem necessariamente ter que ter um decreto para fazer um conceito único. Porque isso também, de um certo modo, não vai resolver as questões que a gente tem lá na ponta. Eu acredito que a preparação é importante, e esse curso de capacitação, que realmente haja uma continuidade, para que cada vez mais, tanto a gente de defesa civil quanto a população, de um modo geral, comece a se apropriar de novos termos e dessas concepções. Tecnicamente, é nossa obrigação tentar passar para a população com uma linguagem clara ou mais facilmente compreensível. Mas nas áreas técnicas, cada um também tem a sua especificidade, e aí nós temos que compreender. Respeitar também e alguns esse limites processo realmente multidisciplinar e de articulação, ele vai realmente possibilitando que todos, de um certo modo, tenham uma compreensão daquilo que é essencial na área de defesa civil. É importante destacar que a instrução normativa recentemente publicada pela Secretaria, pelo governo, ela já vai nesse sentido, de criar uma codificação e uma tipificação dos desastres, já mais semelhante ao que as agências internacionais vêm fazendo. Então reduziu, né, o COBRAD tem agora um número menor de tipificações de desastre, e também, claro, que precisa avançar, né, nisso, o que o agente de defesa civil muitas vezes não vai ter acesso a essas questões técnicas específicas de cada área, mas é uma necessidade que tecnicamente os geólogos e outros especialistas venham dialogando mais sobre a questão do desastre, dos eventos, e melhorando a informação ao agente, pro agente. Bacana. O Marco Antônio de Souza Barros gostaria de saber por que as guardas municipais não têm estreitadas as relações com os órgãos de defesa civil dos municípios, e sugere incluir nos cursos de formação e aperfeiçoamento de guardas municipais matérias ligadas à defesa civil. Isso é uma questão de articulação local entre as comissões municipais. A Guarda Civil não tem nenhuma razão para não estar, né? Isso, inclusive, no momento, enfim, tanto da preparação quanto da resposta, não só os guardas municipais, mas a polícia de um modo geral, o corpo de bombeiros, as áreas de saúde, educação, a parte de obras, todas acabam sendo envolvidas para dar um retorno. Então, o ideal é que, exatamente, que na formação dessas áreas também se incluam temas de defesa civil. Como hoje a gente já tem em Santa Catarina, tanto na área do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, cadeiras específicas de defesa civil na formação, seja dos oficiais ou dos praças, enfim, de acordo com a categoria que cada organização dessa tem. Você quer comentar também? Não, existem questões institucionais que também a gente não tem conhecimento e que, obviamente, devem interferir nesse relacionamento entre Guarda Civil, né, e Guarda Municipal e Defesa Civil. Mas o agente pode provocar essa articulação lá na ponta, no seu município, né, conversando com esses profissionais. O Alexandre Passos afirma, né, conforme prescreve a Lei 12.608/2012, a competência para desenvolver as ações de proteção e de defesa civil no âmbito municipal é da Prefeitura, através principalmente da Compidec. Caso o município não cumpra com a sua obrigação, quais são as sanções que ele pode sofrer, Regina? Então, hoje uma das sanções é que o município que não está estruturado, que não tem uma coordenadoria de proteção de defesa civil, uma das sanções, ele pode realmente ficar sem receber qualquer tipo de recurso num momento, tanto na verdade para investir na prevenção, em ações de educação, quanto no momento também da resposta. Porque justamente se ele não está estruturado, se ele não existe formalmente, para quem que você vai repassar o recurso? Quem é que vai fazer essa ação? E, sobretudo, se ele não está organizado, eu acredito que quem perde mesmo é a população. Então, muitas vezes, e hoje a gente tem visto até com essas novas eleições, muitos municípios, muitos prefeitos
ganharam a eleição também porque organizaram bem a sua defesa civil. E a gente tem hoje também técnicos, muitas vezes, de defesa civil que estão ocupando cargos públicos. Então, de um certo modo, eu acredito que a sanção maior, muitas vezes, é da própria população que acaba não reconhecendo o potencial do gestor público. Agora, tem uma questão do recurso destinado ou não, né? Quer dizer, se a prefeitura não e fizer além a sua disso, parte. né, hoje, com a nova lei, a 12.608, o município, os gestores nos diferentes níveis, eles podem ser responsabilizados pelo evento, judicialmente, legalmente. Tem que responder por isso. Sim, é uma das conquistas dessa lei. Ainda sobre a 12.608, a Ana Paula do Mato Grosso do Sul pergunta, é uma política de governo ou uma política de Estado? É uma política de Estado, porque independente de quem esteja hoje no governo, atualmente, enfim, nós temos a presidenta Dilma, mas independente de ser ela ou não, essa lei permanece até ela ser, digamos assim, modificada. Então passa a ser realmente uma política de Estado e é por isso que a própria Defesa Civil Municipal, ela também tem que ser entendida dessa forma, como uma política de Estado, independente do gestor que esteja, que lá no município onde as coisas ocorram, a Defesa Civil esteja estruturada para que, independente do partido, do prefeito ou, enfim, de quem vai assumir a prefeitura, que a Defesa Civil continue fazendo o seu trabalho. Daí a necessidade realmente de investir em pessoas concursadas e que não dependam só de uma indicação política. E aí essa era a segunda parte da pergunta da Ana Paula, né? No que se refere a projeções para que haja o provimento de cargos de agentes da Defesa Civil por promoção por meio de concursos públicos. Essa é uma perspectiva, uma tendência. O Alexandre Passos, como fazer para reunir no município os participantes do sistema de proteção e defesa civil, que são várias entidades de diferentes origens, né? Se você tem um ente municipal coordenando, entes federais, estaduais, privados, do terceiro setor, como é que você agrupa, reúne, articula isso, Regina? Então, isso é muito importante e uma das questões que faz parte da gestão é a elaboração dos planos de contingência, em que todas as organizações naquele município presente, sejam estaduais, federais, além dos órgãos municipais, organizações da sociedade civil, os voluntários, os núcleos de proteção e desenvolvimento comunitário, que também devem fazer parte, eles devem ser articulados e mobilizados para pensar o que fazer, como fazer, quem vai fazer, o que é a atribuição de cada órgão no momento em que precisa se dar resposta. Isso ainda é muito novo no país. Mesmo numa pesquisa que nós fizemos em Santa Catarina, ainda nós temos um número muito pequeno de municípios que fazem, mas a Defesa Civil Nacional, inclusive, está investindo bastante forte em oficinas de elaboração dos planos de contingência, para que os municípios realmente possam pensar antes o que fazer quando ocorre um evento. Realmente não é uma atividade tão simples, porque articular não basta só chamar, não basta chamar uma única vez, o plano não se elabora. E não basta chamar quando o desastre acontece. Não basta chamar quando o desastre acontece, mas esse é um processo que a Defesa Municipal precisa estar preparada e ela precisa começar a fazer. E hoje essa articulação, ela também passa a ser uma exigência de outras áreas, como dentro da política de assistência social, em que há inclusive um serviço de alta complexidade que é focado em calamidade pública. Então a assistência social também precisa estar articulada com a defesa civil, bem como a educação, a saúde, enfim. Então é uma provocação e é um desenvolvimento também de habilidades daquele gestor para que esse plano seja elaborado. E é importante destacar que o agente de defesa civil, ele é quem articula, quem mantém a agenda, quem chama eles para a reunião. E manter essa rede funcionando, como a Regina falou, é um processo desde pautar a reunião até definir as tarefas do que fazer, né? Não só para contingência, mas também para desenvolver ações de gestão de risco, preventivas, né? Mobilizar, nem que seja passar panfletos na comunidade para informar que ali tem uma certa suscetibilidade a deslizamento.
Enfim, existem várias tarefas que podem ser feitas em conjunto. Independente se é no momento de um desastre ou não, aliás, preferencialmente não. Né? Exato. A Fernanda Carina Lima Maciel também tinha questões relativamente a isso, e a última delas dizia, né, o prefeito municipal tem responsabilidade junto com a Condec? Tem. A Regina já assentou aqui, viu, Fernanda? Tem sim, inclusive, pela nova legislação, é imputável até algum tipo de responsabilidade em outra esfera, né? O Ivair faz várias considerações também quanto à participação dos conselheiros, né, de segurança, dos consegues nesse caso, e faz uma analogia com a participação nas comissões municipais de proteção e defesa civil, e pergunta, a partir de quando serão inseridos temas sobre defesa civil nos currículos do ensino fundamental e médio? Essa é uma questão que está sempre presente, começar desde miudinho a orientar os meninos e as meninas na escola para terem a consciência do risco, a percepção do risco e saberem como agir, né, Regina? Então, a nova lei de defesa civil, ela também estabelece como uma exigência que a área da educação insira, já no ensino fundamental, temas de defesa civil, mas isso também depende muito da articulação que se faz, muitas vezes no município com as escolas ou nas regionais, onde a Secretaria de Educação existe. Alguns municípios já têm atividades de educação, boas práticas de educação muito bem desenvolvidas. A Defesa Civil de Santa Catarina tem cartilhas que são utilizadas também para fazer a preparação nas escolas. Blumenau, nós temos a Unimed, que tem um projeto junto com a Defesa Civil focado justamente para as escolas municipais. Então, é uma exigência da legislação, mas é algo que tem que se colocar em prática, fazendo essa articulação, essa mobilização, e muitas vezes, em qualquer campanha, seja uma operação cidadania, desenvolvendo muitas vezes as próprias campanhas, coleta de lixo, fazer com as crianças muitas vezes uma visita nas comunidades, porque não com as próprias crianças que já moram naquela comunidade, a escola também estar mais próxima, além de conteúdos que realmente eles poderão ser trabalhados no cotidiano, enfim, da escola. Mas eu acredito que muito ainda tem que se avançar nessa área. No Brasil a gente ainda está, digamos assim, muito atrasados de fazer essa preparação já na escola. Mas a gente está iniciando e eu acredito que isso deva ser um investimento, tanto federal quanto estadual e municipal. A SEDEC está realizando agora, está desenvolvendo junto com o CEPED, um projeto chama Redução de Riscos nas Escolas, né, que vai abranger todo o território nacional, já com esse objetivo de sensibilizar as escolas para tratar transversalmente do tema. Muito bem, nós temos várias outras questões, mas eu acabei de conferir aqui, temos 5 minutinhos ainda para o encerramento desse primeiro bloco, depois a gente vai reduzir o tempo do intervalo para poder dar conta de tudo. Eu só quero registrar aqui, especialmente, o Sandro de Azevedo de Porto Alegre, o Márcio Stefani, o Luciano Schlompo, o Alexandre Passos, Jimmy, Mariano, enfim, agradecer a vocês que mandaram essas questões. Depois a gente passa, tanto para a Regina quanto para a Janaína, aqui na medida do possível elas tentam responder também a estes nossos amigos e amigas, alunos desse curso, que não houve tempo hábil para a gente responder a todas as questões. Eu só quero registrar também a sugestão do Luciano, criação de um curso obrigatório a prefeitos e secretários municipais que deverão assumir o mandato ou reassumir mandatos, com métodos de comprovação de que eles são alunos inscritos ou que assimilaram o conteúdo por meio de alguma atividade de aprendizagem. Está registrado, Luciano, a sua sugestão. O Rodrigo gostaria de parabenizar aos colegas do Sistema Nacional da Defesa Civil e da Universidade Federal pelo excelente curso, organização e qualidade do material. Grande abraço, até a próxima para você também, Rodrigo. O Érico agradece pelo conhecimento adquirido durante esse curso. Obrigado também e parabéns a você, Érico. Regina, Janaína, 2 minutinhos para vocês fazerem aí a sua saudação final a cada uma das pessoas que nos assistem. No segundo bloco a gente vai trazer os dados e os números dos participantes. Janaína. Nós que queremos agradecer a qualidade das perguntas que chegaram durante todo o curso, assim, foram excelentes as perguntas, reflete o aprofundamento que os alunos estão fazendo sobre o tema e também essa mobilização social, né, de todo o Brasil para discutir desastres, por que eles acontecem, como que a gente pode atuar para prevenir, para preparar as pessoas e evitar o sofrimento humano, né? Hoje, o agente de defesa civil vai ganhando cada vez mais a importância dentro da comunidade como responsável por
junto com outros atores e com a comunidade, produzir cidades mais resilientes, produzir segurança e minimizar o sofrimento em decorrência desses eventos aí. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço. Regina, para terminar. Então, acho que realmente é um momento muito importante, tanto para quem faz o curso, como para gente que elabora o material e que, de um certo modo, também vai se apropriando dessas novas concepções de defesa civil. Mas, sobretudo, lembrar que realmente cada um tem também uma responsabilidade em cuidar da sua cidade e investir para que a população seja cada vez melhor atendida, melhor informada e, sobretudo, que realmente ela também saiba o que fazer. Então, eu acho que a formação, ela possibilita aos agentes de defesa civil, a todos aqueles que, de algum modo, ficaram interessados pela temática, mas que realmente, como o Coronel Oliveira colocou, que também sejam multiplicadores. Que esse conhecimento não fique só para si. Socializem o material com outras pessoas, com a sua família, socializem com o seu grupo de trabalho, enfim, estimulem para que outras pessoas também façam as novas edições do curso, que eu acho que isso, sobretudo, é muito importante. Eu conheço algumas pessoas que hoje estão fazendo e elas realmente veem, essa questão e essa questão, enfim. Então, acho que os próprios exercícios, eles também possibilitam um momento de reflexão e que seja um material não só utilizado nesse momento em que se tem uma exigência para finalizar o curso, para receber uma certificação, mas que ele seja um material de consulta permanente. Porque cada vez que a gente volta para o material, tem questões que a gente vai lapidando a nossa reflexão e também a nossa compreensão. Eu também agradeço a todos, agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Muito bem, meninas. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer tê-las aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, 5 minutinhos. E daqui a pouquinho a gente retorna com essa segunda teleconferência do curso básico de Defesa Civil para fazer a avaliação institucional. Estarão aqui conosco o professor Antônio Désio Junves, do CEPED, o professor Marcos Dalmal, do Departamento de Ciência da Administração, e o Rafael Chadec, da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Até já.